Robôs e drones que alcançam lugares impossíveis? Essa tecnologia está na Petrobras. Supercomputadores e inteligência artificial que dão respostas instantâneas? Essa tecnologia está na Petrobras. Realidade virtual para diminuir riscos? Está na Petrobras. Toda inovação que aponte para um futuro melhor sempre vai estar na Petrobras. Assim, seremos melhores para você. Olá, meu nome é Raquel Coliatti. Eu queria agradecer a todos pela presença, aos palestrantes e a vocês que estão nos assistindo em nome do Rio2C. É um prazer realizar o Rio2C Alive. E no nosso painel de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação à distância e high-tech, ensino sem fronteiras. Para isso, eu conto com a presença dos nossos palestrantes, Ricardo Schneider, Chief Science Officer da Somos Educação, Alexandre Campos, Head Brasil da Google for Education, e o Flávio Cunha, do Programa de Iniciativa Petrobras pela Primeira Infância e professor da Universidade Rice. Então agora eu vou, antes da gente começar, pedir para vocês, quem quiser, pode ativar a legenda aqui do canal, para vocês seguirem com a legenda, e eu chamar o Ricardo para dar sequência na nossa conversa. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Passo a palavra para você. Tá mudo. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui para contar um pouquinho dessa história do que a gente aprontou aqui durante esse período com as escolas fechadas, né? As escolas fisicamente fechadas. Perfeito, pessoal. Então a história que eu vou contar é essa história dessa máquina do tempo brasileira que a gente acabou criando aqui, a partir da decisão que a gente teve de que a gente tinha que apoiar que as escolas parceiras da Somos Educação continuassem operando, mesmo que digitalmente, durante o período de quarentena, durante o período de fechamento, para que os alunos não fossem prejudicados, né? Primeiro, só para explicar o que é a Somos Educação, a Somos Educação é a maior empresa brasileira de educação básica, e ela é composta por marcas que, historicamente, têm mais de um século de existência, algumas delas, né? E que foram adquiridas e integradas numa companhia única ao longo do tempo, né? Começando pela Saraiva, que foi fundada em 1914, a editora Saraiva, e chegando até ao Plural e a outras marcas que a gente incorporou mais nos últimos anos aqui. Com isso, a gente tem uma atuação extremamente diversificada na educação básica brasileira, e a gente consegue oferecer uma plataforma super completa para as 4.100 escolas que a gente tem em contrato, que a gente mantém uma relação de permanente, e atendendo mais de 1,3 milhões de alunos aqui no Brasil. Tá? Todos esses produtos e ofertas que partem de ser produtos físicos, né? Hoje, eles, antes mesmo da quarentena, eles já estavam numa plataforma digital única, própria da Somos, que é o Plural, né? E o que era o Plural até a quarentena? Tá? O Plural era a nossa plataforma de livros digitais, quer dizer, o conteúdo que o nosso aluno tem impresso, no Plural ele tem a versão digital desse conteúdo. Esse conteúdo é complementado por mais de 20 mil objetos educacionais, mais de 40 mil videoaulas, mais de 150 mil exercícios, e o Plural tem uma plataforma de tutoria digital embutida em que o aluno pode tirar dúvidas sobre qualquer assunto relativo aos conteúdos que ele tem acesso no Plural. E a gente já tem nesse lado do Plural de tutoria, a gente já tem mais de 16 milhões de dúvidas respondidas de alunos nossos. Tá? Então, esse Plural era até quarentena, né? Além disso, o Plural tinha uma outra face dele, que é o Plural Maestro, que era uma ferramenta para que os professores pudessem coordenar a sua relação com os alunos. Então, no Plural, toda a relação das escolas parceiras que estão usando o Plural, de professores, com turmas, com escola, com disciplina, está refletida no Plural. A gente tem tudo isso, a gente tem o aluno no Plural dentro da sua turma, com os seus professores, e existe uma interação que esse professor pode ter com esse aluno, que ele pode buscar conteúdos existentes para trabalhar com esse aluno, definir atividades para esse aluno executar, e pode até criar seus conteúdos e atividades próprias e mandar para esses alunos. Tá? Então, a gente mas tudo isso numa oferta de interação assíncrona, não em tempo real, porque a interação síncrona, a interação em tempo real, acontecia com a sala de aula, com a escola funcionando na sala de aula.
O Plural era um complemento digital muito forte, integrado, para uma escola que está funcionando fisicamente. A gente nunca imaginou o Plural como uma ferramenta de ensino à distância que substituísse a interação da sala de aula. No entanto, veio a quarentena, e ficou claro que ela não seria curta. As escolas talvez sejam das últimas coisas a voltar a abrir, né? A gente vislumbra aí um tempo ainda razoável de escolas fechadas, talvez até o final de junho, algo assim. Pode se estender até mais que isso, até final de julho. E não tinha como isso ser resolvido com férias antecipadas ou alguma coisa assim, né? Isso tem um limite que isso resolve. Então, a gente tomou uma decisão muito importante desde o princípio, desde que ficou claro que as escolas fechariam, de apoiar que elas continuassem abertas, mesmo que virtualmente, né? Operando da maneira mais plena possível com isso. O Plural estava pronto para isso? Não. A gente teve que rapidamente botar algumas funções a mais no Plural. Funções que eram necessárias porque não existia mais a aula física acontecendo. Quais foram essas funções? Primeiro, trazer a parte de simulados e provas para o digital. Os simulados e provas até se refletiam no Plural como resultado, eram postados posteriormente que o aluno tirasse dúvidas, mas ele não fazia simulados e provas no Plural, tirando algumas exceções. A gente teve que trazer toda essa arquitetura de simulados e provas, que aconteciam de larga escala, que a Somos provê para as escolas parceiras, no físico para o digital. Depois, a gente trouxe uma outra dimensão, uma parceria com uma empresa colombiana chamada Cloud Labs, que permitiu que a gente liberasse laboratórios de ciência virtuais para os alunos fazerem. Os laboratórios não estavam mais acontecendo. As aulas práticas não tinham mais como acontecer. A gente trouxe para o digital, de novo, a aula prática em laboratórios virtuais de química, física e biologia. E, por fim, havia uma parceria com o Google. A gente integrou ao Plural o Hangouts Meet educacional, para que a gente trouxesse uma forma de interação síncrona agora, complementando tudo de assíncrono que o Plural já tinha, permitindo que a aula acontecesse dentro das turmas, mas de forma organizada e estruturada, em que o professor, com 2 cliques, agenda uma aula digital e convoca a turma correspondente para fazer essa aula, e essa aula acontece no Meets, com gravação, com replay depois e tudo mais. Tudo isso foi integrado num período de mais ou menos 10 dias aí, uma agilidade extrema para complementar o Plural e o Plural passar a suportar uma escola digital completa, tá? Indo além do objetivo anterior dele. E qual foi o resultado disso? Primeiro, o crescimento em adoção em relação ao que era esperado para 2020, né? Todo ano a gente vai embarcando as escolas no Plural, e isso atinge um pico em março, mais ou menos, e depois no resto do ano não tem mais escola entrando no Plural. A gente tem um universo de escolas que tem contrato com a gente que tem direito a usar o Plural, esse universo de 4.100 escolas. Ao longo dos anos, 2018, 2019, 2020, essas curvas de adoção. E cada ano, um percentual maior dessa base adotava, de fato, usava o Plural. A escola tem parceria com a gente, ela não tem que usar o Plural, ela pode estar usando só o material físico. Mas a cada ano, mais escolas usavam isso. No final de 2019, a gente atingiu esse pico de 59% das escolas parceiras usando o Plural. Esse ano a gente projetava chegar a 70%. No entanto, esse crescimento já é bem maior que isso, porque a partir do fechamento das escolas, teve um novo ciclo de escolas embarcando no Plural. Escolas que não estariam ainda prontas para usar o Plural esse ano, que precisaram embarcar para se manter abertas na quarentena. Então já teve um crescimento que foi além dos 70% estimado de adoção, e que continua crescendo. A gente vai certamente sendo passar de 80% da nossa base de escolas parceiras, de fato, entrando no digital. Por isso, a máquina do tempo. A gente saltou 3 anos no futuro, a gente estima no mínimo, em termos de onde essa adoção vai estar no final de 2020. Né? E agora, um crescimento mais impressionante ainda no número de alunos. Né? A gente terminou 2019 com 241 mil alunos usando o Plural. A gente estimava terminar 2020 com 590 mil alunos. Quando as escolas fecharam no meio de março, começou novamente um novo período de crescimento, em que a gente já passou de 1 milhão de alunos, tá? E continua crescendo até de maneira contínua ainda. Tá? Não, isso ainda não normalizou. E o mais importante de tudo, o crescimento do número de professores. Tá? Porque o aluno é um desafio menor ele se engajar digitalmente que o professor.
Então, a gente tinha 35 mil professores para 240 mil alunos no final de 2019. A gente estimava chegar a 41 mil professores esse ano, até o final do ano. Com o fechamento das escolas, a gente já passou bastante desse número e continua crescendo novamente. Tá? Talvez podendo chegar a mais de 80 mil professores no final do ano ou algo assim. Tá? Nas aulas digitais, a gente já, desde que a gente lançou essa função há um mês atrás mais ou menos, a gente já teve mais de 300 mil aulas em tempo real que foram ministradas via integração com o Hangouts Meet. E a gente está hoje numa média de 13 mil novas aulas por dia. Tá? De fato, uma fatia significativa das escolas brasileiras privadas estão operando dessa forma hoje. Hoje, no plural, estão embarcados já 1/5 de todos os alunos de escolas de educação básica, ensino fundamental e médio e pré-vestibular privadas do Brasil. 1/5 de todo o ensino básico privado do Brasil está no plural hoje. Tá? Então já é uma fatia do país, né? Hoje, o plural. E o mais significativo para fechar essa parte do crescimento do plural foi o crescimento de uso, que foi muito mais além do que o crescimento de usuário. Somando professores, alunos, equipes escolares responsáveis, a gente dobrou o número de usuários no plural, em relação ao que estava antes das escolas fecharem. Só que o crescimento de usuários únicos que logam ao longo de um dia foi 5 vezes maior, ou seja, foi muito além do simples crescimento de usuário. O crescimento de interações pedagógicas que esses usuários fazem na plataforma foi de 16 vezes. No Maestro, que é onde ocorre a interação mais direta entre professor e aluno, que é a parte principal da escola, do que a gente está chamando de escola digital no plural, esse crescimento de usuários únicos por dia foi de 31 vezes e ainda aumenta. Hoje a gente teve recorde histórico, então já passou dessas 31 vezes. E o crescimento de interações pedagógicas no Maestro foi de mais de 208 vezes. Então, como falou, não só a gente tem mais gente no plural, como essas 2 vezes mais pessoas que estão no plural estão usando certas partes do plural até 208 vezes mais do que antes. Né? Então, o pico de uso de interações pedagógicas no Maestro é 100 vezes além do crescimento de usuários. Porque o plural virou a operação inteira da escola durante a quarentena. A Somos Educação, de uma empresa que tinha um peso muito grande nesse negócio do material físico como carro-chefe, virou, no espaço de 3 semanas, uma empresa completamente digital. Tá? Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque, apesar da Somos, como um todo, ser uma empresa tradicional, o time de transformação digital da Somos foi composto de um misto de um departamento interno de tecnologia educacional com 3 startups diferentes que foram adquiridas ao longo do tempo. Esse time sempre esteve espalhado por 4 cidades diferentes, de 3 estados distintos, numa área aí compreendida entre esses escritórios onde estão esses times, tamanho aí de metade do Paraguai inteiro. Se fizer um círculo aí entre onde está o time. Então a gente sempre precisou criar uma cultura de trabalho remoto. A gente tinha uma diversidade de culturas que a gente respeitou. Cada um desses escritórios, cada um desses times que nasceram de empresas diferentes e foram incorporados na Somos tem uma cultura diferente, todas culturas ágeis, desenvolvimento ágil, mas culturas distintas, o que permitiu que a gente tivesse ao mesmo tempo um foco muito grande em saber trabalhar bem remotamente, saber usar abordagens diferentes para problemas diferentes. Essa vibe de startup, junto com essa diversidade de cultura e junto com esse hábito de trabalhar remotamente, porque a gente tem que fazer tudo isso no momento que a própria empresa foi para o trabalho remoto. Tem uma coisa muito simbólica que aconteceu na Somos, que o CEO da Cogna, que é o grupo que é controlador da Somos, o Rodrigo Galindo, ele foi diagnosticado com coronavírus bem no princípio da epidemia aqui no Brasil. Então, a Somos teve um alarme muito cedo da crise que isso ia gerar e pôde reagir muito rápido, porque simbolicamente o CEO do grupo inteiro foi a primeira pessoa na empresa inteira a contrair a doença. Ele está super bem agora, se recuperou completamente, apesar que passou uma fase dura, mas isso acabou sendo um alarme muito claro para a gente. Né? Isso, junto com essa vibe de startup, acabou contaminando a empresa inteira, permitiu que a gente fizesse tudo isso num espaço de tempo muito curto. Integrações e parcerias, como a com o Google, que levariam meses para ser negociadas, foram negociadas em horas e implementadas tecnicamente em poucos dias. Tá? Então,
E, por fim, um grande símbolo dessa transformação toda foi a mudança do processo comercial. O processo comercial da Somos era muito baseado num time comercial grande que está espalhado para o Brasil inteiro e visita as escolas para trazer novas escolas como parceiras, para assessoria pedagógica que mantém a fidelização das escolas que já são parceiras. É um trabalho de bater perna, que ficou impossível nesse momento. E com todo esse crescimento do plural, a gente começou a ter um gargalo no suporte. Muito mais gente usando, muito mais dúvida. Segmentos inteiros que não usavam o plural antes como Fundamental 1, o plural era mais focado no Fundamental 2, nos anos finais do Fundamental e no médio, no pré-vestibular, passaram a usar o plural. Até ensino infantil, com o pai apoiando em casa, está usando o plural hoje e antes não usava. Então isso gerou muito mais dúvidas, novas funcionalidades no plural e tudo. Num dado momento, o que a gente fez, e é símbolo dessa vibe de startup que contaminou a empresa inteira, o comercial inteiro foi treinado para se tornar suporte do plural. E o que aconteceu? Eles adquiriram um conhecimento profundo da plataforma digital, muito mais profundo do que tinham antes, porque passaram a ser parte do suporte direto às escolas nela, não só o discurso comercial da plataforma, mas toda a função dela. E eles bolaram um novo processo comercial. E todo esse processo comercial novo acontece como uma aula virtual dentro do próprio plural e é centrado no digital. Esse é o símbolo máximo de que a gente virou uma empresa completamente digital. E por um período de tempo, de mais ou menos uma semana, nosso centro de distribuição em São José dos Campos, nosso warehouse lá, que é a única parte da empresa que não tem como operar de home office, ficou fechado por um tempo até poder implementar medidas de segurança. E nesse tempo que ficou fechado, a gente de fato foi uma empresa exclusivamente digital. Mas foi porque a gente estava preparado para isso, tinha uma base, mas conseguiu reagir rápido e sustentar um crescimento que é absurdo, né? Que foi absurdo, mas com a empresa inteira abraçando a necessidade de fazer isso para manter essas escolas operando. Algumas escolas, diversas escolas que a Somos apoia, que são parceiras da Somos, são escolas de grande porte, mas muitas são negócios de pequeno e médio porte, até familiares, que têm uma importância muito grande na sua comunidade local, mas como negócio não são grandes e numa crise dessa poderiam ficar frágeis, poderiam ter problemas. E a importância de mantê-las funcionando para que elas pudessem sobreviver a isso. Por fim, eu vou falar muito brevemente sobre o próximo passo aqui da Somos, né? Que está sob minha responsabilidade, que é a transformação da Somos Educação no que a gente chama de Somos Science and Learning, né? Isso é um processo que está em andamento. Era o assunto principal da Rio 2C presencial, que iria acontecer em maio, se não tivesse acontecido a pandemia, das palestras que a gente já está presente. A gente teve que desviar para reforçar o plural, mas a Somos está num processo de inovação radical, não baseado na tecnologia apenas, mas baseado no conceito de trazer ciência, trazer uma abordagem baseada em evidências para redefinir a pedagogia, inclusive neurociência avançada, e nos próximos semanas e meses aí vai ter muita coisa aparecendo aí publicamente, mesmo com as escolas fechadas, da ciência na aprendizagem. Obrigada, era isso, Flávio. Muito obrigado. Obrigada, eu sei que o tempo foi curto, mas foi ótimo. Vou aproveitar agora para chamar então o Alexandre para dar sequência à nossa conversa. Bem-vindo, Alexandre. Segue com você. Tá no mudo também, eu acho que a gente está desativando o microfone para não atrapalhar e a gente acaba... Agora foi. Bom dia a todos, deixa eu compartilhar minha tela aqui. This is how we learn. Here, and here, and here. From each other. From experience. This is how we learn. And this is how we learn. By listening. By reaching out. Because the more we see, the more we understand. The more paths we explore, the further we'll go. The classroom isn't just a room with 4 walls. It's anywhere, anytime, and it's big enough for all of us. When you give students access to the whole world, you give them the power to affect it. Então, nós sempre acreditamos que
levar a tecnologia para a sala de aula é fundamental. E assim... Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Vicente, do Física Interativa. Neste vídeo, estou dando início a uma... Deixa eu voltar aqui. Tudo bem aí, pessoal da edição? Vai ter que fazer um corte ali depois. Agora eu que esqueci de sair do mudo, tá tudo certo, acontece. A gente deve ter dado sequência no vídeo. Ele foi. Então deixa eu voltar aqui para a apresentação agora. O grande desafio, então até agora há pouco tempo, era como você trazer para dentro da sala de aula essa experiência de aprendizado que a gente viu no vídeo, andando de bicicleta, conversando com as pessoas, interagindo com os alunos na sala de aula, com os professores. A questão era antes, então, como tecnologia traz uma experiência, permite que o professor crie uma experiência de instigar a curiosidade nos alunos, chamar atenção para instigá-los a estudar, só que agora o desafio é que estamos presos em casa, né? A ruptura foi muito rápida. E nossos alunos e professores têm uma experiência sensacional como um consumidor nesse mundo digital, né? Quer dizer, os aplicativos que você usa, seja um Netflix, seja um Uber para se locomover, elevam a expectativa desses alunos de terem uma experiência com tecnologia muito melhor do que eles têm hoje na escola, né? Vale ressaltar que tecnologia, na nossa visão, não resolve todos os problemas, mas ela é uma parte importante dessa solução. Então, não é à toa, muitos de vocês que têm filhos ou que são professores, vocês já viram o que um aluno faz quando ele não entende um determinado tema numa sala de aula, no dia a dia? Muito provavelmente, ele vai na internet, vai encontrar um vídeo, vai encontrar um youtuber que vai encantá-lo e ele vai aprender daquela forma. Então, muitos dos jovens já buscam essa relação com a tecnologia e deram os primeiros passos em aprender sozinho num ambiente digital, né? O Google a área do Google for Education, nossa plataforma é gratuita para qualquer escola ou universidade, e o objetivo dela é simplificar essa vida de professores e alunos para uso de tecnologia. Então, hoje a gente tem aí mais de 120 milhões de professores e alunos usando nossa plataforma pelo mundo, né? E como que a gente pode ajudar? Nós perguntamos para os professores, professor, por que nos últimos 30 anos que o PC chegou na escola, ele é tão pouco usado nas escolas? E nós escutamos duas grandes respostas, né? Uma, que a tecnologia não estava pronta nos laboratórios para ser usada, e dois, que as soluções eram muito complexas. Então, o Google começou a trabalhar em duas soluções. Uma delas é o Chromebook, que é o notebook do Google que roda o Chrome OS, que a bateria dura 12 horas por dia, que não tem vírus, que é mais simples de gerenciar e que é mais barato, né? Então, ele tornou-se aí um fenômeno pelo mundo afora, e nos últimos anos, as melhores escolas privadas do Brasil começaram a descobrir os benefícios de segurança. Quando a gente pensa, você manter o ambiente sempre pronto, você liga um computador em menos de 10 segundos, isso faz toda a diferença para um professor usar ou não tecnologia com seus alunos. O que a gente aprendeu conversando com eles bastante ele se locomove da sua sala de aula até o laboratório, o laboratório não está funcionando, as máquinas demoram para ligar, gera uma grande barreira para o professor usar tecnologia com seus alunos, né? Então, no mundo da escola, era esse modelo que funcionava. Agora, se você pensar, hoje a gente está vendo vários dos clientes que já tinham passado por essa transformação cultural, né? De preparar professores, de levar tecnologia móvel para a escola, onde vocês estão vendo aqui algumas fotos onde as crianças estão trabalhando em equipe, em mesas num novo formato. O desafio é que agora elas estão sozinhas em casa, né? E aí, sem dúvida, o Ricardo comentou bem também, o desafio do professor estar mais seguro e preparado para essa mudança, né?
o aluno tem uma experiência digital muito maior e melhor que grande parte dos professores. E os projetos que têm dado certo nessa transformação cultural, nessa jornada que as escolas e universidades têm quando elas começam um projeto de inovação, né, com o Google for Education, estão muito baseadas em empoderar esses professores e gestores para esse uso criativo de tecnologia, né? Então, tudo começa com conteúdo gratuito de cidadania digital e segurança e com treinamentos online, uma valorização desse professor para que ele consiga obter essa certificação, esse reconhecimento, né? E nesses tempos de pandemia, o que é incrível, a gente tem aqui o GEGs, são Google Educators Group, são comunidades de professores online que estão pelo Brasil inteiro, lideradas independentemente por professores que entram no site do Google e preenchem um formulário, eu quero liderar essa comunidade. Alexandre, rapidinho, desculpa. Só para compartilhar a tela para a gente ver o GGG, que agora a gente não está acompanhando. Não sei se o Ricardo e o Flávio estão vendo, mas aqui para mim não está. Não tá só a câmera do Alexandre aberta. Não está compartilhada a apresentação. Tá. Agora foi. Então, acho que o grande desafio é empoderar professores e gestores para o uso criativo da tecnologia, né? E os GGs, que fazem aí parte dessa comunidade de professores, nesse momento de pandemia, é incrível, todo dia, por todo lugar, você tem professores que já construíram essa experiência antes de Covid, trabalhando nas suas escolas, levando tecnologia para a sala de aula, eles estão compartilhando essas experiências com milhões de professores que estão por aí tentando dar os primeiros passos nessa jornada de transformação. E estão fazendo isso via um Hangout Meet, que é o que a gente está usando agora, por videoconferência, né, nesse novo modelo. Então, para além do modelo de usar tecnologia e como usar tecnologia, um dos grandes desafios dos professores é como gerenciar essa turma no digital, já que isso já é um desafio no presencial, né? É interessante você ver alguns casos de sucesso, né, na rede pública. Então, comecei contando para vocês, puxa, que interessante, as melhores escolas privadas começaram essa jornada primeiro, mas 2019 foi um ano onde muitos municípios fizeram esses projetos acontecer também. Trouxe aqui o caso do município de Barueri, onde no final do ano passado a avaliação digital já fazia parte da cultura do projeto num primeiro ano de projeto, né? Houve investimento da Secretaria de Educação em Wi-Fi, em Chromebooks e em formação de professor, que é a parte fundamental, né, desse tripé. Esse tripé junto fez com que, no final do ano, a avaliação que era feita em papel, que demorava muito tempo para ter o resultado, para você entender os gaps de aprendizagem das turmas, passou a ser feito digitalmente e eles têm resultado no mesmo dia dos gaps de aprendizagem, né? Eu acho que isso, sem dúvida, quando você começa a trazer esses dados para os professores verem, puxa vida, meus alunos não aprenderam o quanto eu tinha planejado, terá um legado gigantesco pós-Covid, onde essas soluções vão se multiplicar e acelerar, né? Então, o que mudou? O que mudou até antes do Covid era levar isso para a escola, e agora o conceito de escola, né, mudou. O conceito de escola é eu estudando sozinho de casa, né? E com isso, a gente traz mais um ingrediente de tecnologia, que é o modo que nós estamos trabalhando de casa hoje com as videoconferências, né? Então, eu acho que tem uma evolução, primeiro, do trabalho em equipe que os professores disparam para os seus alunos, trabalho em equipe entre eles, entre os professores e a gestão. E aí a plataforma do G Suite for Education roda muito bem nos smartphones. Então, muitos dos projetos que nós estamos ajudando estados a colocarem no ar de educação à distância
só estão sendo viáveis porque nossa plataforma roda nos smartphones e muitas vezes esse é o único dispositivo que tem na casa das crianças. Tá? Ale, 1 minutinho, tá? 1 minuto e meio. Tá bom. E o que é essa solução do G Suite for Education que é gratuita? É o Google Sala de Aula, que é esse aplicativo que roda no smartphone, roda no web, roda em qualquer computador ou tablet. O professor disparar as tarefas e conseguir de forma fácil fazer a gestão da sua sala de aula, com Google Formulários para ele ter resposta dessas atividades, né? E agora com o Meet, que virou uma ferramenta bastante importante. Né? Então, acho importante compartilhar esse g.co/ensino em casa, é um repositório de conteúdo gratuito que o Google disponibilizou para que professores, alunos, pais tenham acesso a estudar de casa com dicas de como usar essa plataforma. Então, acho que o grande desafio agora era projetos onde a mudança acontecia em 1 ano, vão ter que acontecer em 1, 2, 3 meses. Né? E o que eu sinto é que a colaboração entre essa comunidade de professores, a quantidade de webinars que está acontecendo, está surpreendendo, os professores estão conseguindo vencer essa barreira. Eu acho que volta para uma escola num novo modelo certamente diferente, lá para agosto, setembro, quando a gente espera uma volta das crianças indo para a escola, onde o digital vai ter um espaço maior e eu acho que isso vai trazer alguns benefícios de métricas e de dados que vão ajudar o professor a ensinar e a começar a pensar em personalizar o ensino, né? Esse ensino de 1 para todos, mas 1 para 1, onde você vai entender o gap de aprendizagem de cada um desses alunos. Então, acho que era isso. E obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Vou pedir agora para o Flávio, para a gente, porque tem que só tirar o compartilhamento de tela para a gente poder dar sequência com o Flávio, falando um pouquinho sobre, voltado mais para a primeira infância. Como é que acho que é um desafio maior, né, Flávio? Deixa eu parar o compartilhamento da minha tela aqui. E pronto. Voltamos. Então, deixa eu fazer o meu compartilhamento aqui. Bom, obrigado a Rio2C pelo convite de participar. Esse é um projeto que eu tenho trabalhado há 8 meses junto com a Petrobras. Toda a minha pesquisa é em formação de capital humano e, especialmente, muito dela é na primeira infância. A formação de capital humano que acontece até mesmo antes da criança nascer, mas certamente antes dela chegar na escola. E quando o novo presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, anunciou que a Petrobras teria um foco, o seu foco de responsabilidade social seria na primeira infância, eu já conheci o presidente Roberto Castelo Branco há muitos anos. Eu perguntei para ele, mas como que vocês fazem isso e não me convidam para participar desse projeto? Então, eu tenho tido a honra de trabalhar com eles nisso há muito tempo. Qual que é o objeto dessa iniciativa? Né? Realmente promover o desenvolvimento pleno das crianças entre 0 e 6 anos de idade. Todo esse projeto, essa iniciativa, na verdade, ela tem sido desenhada para que ela beneficie todas as crianças do Brasil. E nunca na nossa mente a gente tinha pensado que isso seria feito à distância, até chegar à questão da quarentena. Eu vou explicar um pouco mais a respeito desse projeto, e eu vou falar exatamente como que vai ser o público-alvo que será objeto da educação à distância. Quando a gente fala em primeira infância, o que eu tenho visto muito são iniciativas que tentam antecipar as competências que as crianças virão aprender nas escolas, quando elas entrarem nas escolas. Eu não acredito que estas iniciativas que focam em competências que as crianças
aprenderão nas escolas são as competências mais importantes para a criança desenvolver na primeira infância. Então, eu tenho enfatizado muito, e eu acho que isso, e não só eu, mas toda a literatura científica, e vem da psicologia, vem da neurociência, vem das ciências sociais também, existem 3 componentes de capital humano que são muito importantes para a vida inteira de uma pessoa e que elas são formadas exatamente na primeira infância. O primeiro componente que eu diria que é muito importante, que é objeto de estudo desde os anos 60, é a formação de vínculos seguros. É aquilo que é a relação, é o que no cotidiano brasileiro a gente chama de liga, né? Tem liga aquela relação ou não tem liga aquela relação. Então essa formação de vínculo seguro ela é extremamente importante porque a criança ela somente aprende a partir da existência de uma relação de confiança. Ela tem que confiar em alguém para ela poder aprender, porque se ela não tiver confiança, ela nunca terá segurança do que aquilo que o adulto está fazendo, na verdade, pode beneficiar a própria criança. Então, a formação de vínculos seguros, ou de apego seguro, ela falha quando existe situação de abuso e negligência parental, por exemplo. E, infelizmente, em todos os países onde já mensuramos abuso e negligência parental, o Brasil é o número 1 no mundo. Não mensuramos ainda em todos os países do mundo, mas onde foi mensurado, o Brasil realmente é campeão em abuso e negligência parental, e isso não permite a formação de vínculos seguros, dificulta a formação de vínculos seguros, e isso depois leva a criança a ter um comportamento emocional desregulado, ela tende a ter um processo uma estratégia de sobrevivência que não é adaptativa, é impulsiva, é hiperativa, desencadeia toda uma série de problemas. O segundo aspecto que é muito importante, a segunda dimensão de capital humano que é formada na primeira infância, que é muito importante para o resto da vida, é a formação das nossas habilidades de linguagem receptiva e expressiva. A receptiva acabei de escutar o Ricardo e o Alexandre, eu entendi tudo que eles falaram, e expressiva agora estou tentando passar o que é essa iniciativa da Petrobras, usando a linguagem de uma maneira que seja clara. Existe muita pesquisa que mostra que a dificuldade de leitura ela não decorre, na maioria das vezes, de problemas de decodificação de palavras. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo aí a palavra infância. Boa parte das pessoas, diria eu, 90% a 95% dos adultos conseguiriam ler a palavra infância, sem nenhum problema. O problema de leitura que ocorre não só no Brasil, mas nos países desenvolvidos, é um problema de compreensão daquilo que está sendo, do que eles estão lendo. É um problema de interpretação, e esse problema de interpretação ele parte de baixa capacidade de linguagem receptiva e expressiva. E às vezes até pessoas com elevados níveis educacionais têm esse problema, e isso é fácil de imaginar quando a gente vê, por exemplo, um contrato de direito escrito por especialistas, contrato de comércio internacional. Então teremos muitos jargões nesse contrato, e fica difícil para uma pessoa leiga, mesmo muito educada, entender, com bastante escolaridade, entender, porque ela não tem aquele vocabulário que é necessário para compreender exatamente o que está escrito naquele contrato. Então, essa linguagem receptiva e expressiva passa pela formação de vocabulários, mas também tem outros aspectos que são os reflexos de conseguir compreender numa velocidade de expressão normal o que está sendo dito e a capacidade de se expressar precisamente em uma velocidade normal. E aí temos, além disso, as funções executivas, que na verdade, um conjunto de 3 habilidades distintas. A primeira é melhora de trabalho, o que a gente chama de memória de trabalho, que é a habilidade de prestar atenção, manter os fatos em mente e utilizá-los para completar tarefas ou ações. Então,
no meio dessa minha apresentação, eu tenho que lembrar aquilo que eu já falei e eu tenho que lembrar onde eu quero chegar. Esse é o aspecto da memória de trabalho. Tem uma segunda habilidade, que é o controle inibitório, que é a habilidade de seguir regras. Tá bom. Controlar a emoção, atenção e pensamento. E o terceiro aspecto, nessa questão de funções executivas, esqueci a flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva que é a capacidade de conseguir compreender as mesmas situações de maneiras diferentes. Então, essas três são formadas na primeira infância. Os parceiros que irão realizar esse programa são esses 5 parceiros, 2 deles no foco na assistência social, o Unesco e PNUD, a FGV focado no eixo da educação, a ANDE focado no eixo da sociedade civil, e aí o nosso papel aqui é participar na avaliação de impacto e fidelidade de implementação desse projeto. O público-alvo e eles serão os objetos da educação à distância nesse caso. São os profissionais da primeira infância na educação, assistência social. E, claro, tudo isso para chegar às crianças, através de diferentes formas. No eixo da assistência social, será através de programas de parentalidade. Então, a educação à distância será utilizada para capacitar os profissionais da assistência social a conduzir programas de parentalidade. Uma grande possibilidade que está se abrindo neste momento é que os programas de parentalidade também sejam feitos à distância. No eixo de educação, a mesma coisa, seria a capacitação dos professores, tanto da pré-escola quanto na creche. No eixo da sociedade civil, já existe muito disso que é feito à distância, que é a disseminação de inovação de políticas públicas na primeira infância. Isso é feito com o poder público, isso é feito com jornalistas também. Então, tudo isso agora, que era programado para ser feito presencialmente, a gente está modificando para que tudo isso seja feito à distância. Tem uma grande silver lining, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que é nunca que tudo que a gente queria que fosse um programa que chegasse ao país inteiro. Mas um programa para chegar ao país inteiro jamais poderia ser, de toda forma, presencial. Então, essa quarentena, na verdade, está abrindo a possibilidade de desenhar algo que seja à distância e, portanto, já desde o primeiro momento, chegue a todo mundo que necessita chegar. Bom, é isso que eu queria falar e obrigado por nos convidar aqui. Eu que agradeço, Flávio. O tempo voa, né? É impressionante, ainda mais quando é um assunto que gera tanta discussão, mas eu acho que é legal eu vou aproveitar para fazer um apanhado da nossa conversa. A gente conseguiu levantar reflexões que a gente pode levar para além aqui, né, da nossa conversa, falando tanto do ponto das escolas e dos alunos, que o Ricardo comentou, aí o Alexandre complementa, né, falando do ponto de vista dos professores e do ensino público e privado, que eu acho que é uma questão importante também para a gente sempre refletir, porque a gente pensa em conectividade quando a gente pensa em tecnologia, mas a gente vive num país que não necessariamente todos têm acesso, então saber que vocês estão desenvolvendo e pensando em todo esse setor da sociedade também é super bacana. E aí um dos desafios que é mais diferenciado também é da primeira infância, né? Que a gente tem um público que demanda essa capacitação muito mais presencial, que não estava sendo ainda totalmente pensado. Se a gente está na máquina do tempo do Ricardo, imagina para esse setor da primeira infância, né? Então eu acho que eu queria mais agradecer vocês todos, queria deixar um espaço para vocês fazerem as últimas colocações, talvez pensando na projeção que vocês fazem, se é que já dá para fazer alguma projeção, de como a gente sai desse contexto para seguir adiante, porque a gente com certeza já se modificou, né? Não existe mais o que era antes, então como que a gente segue? Do nosso lado aqui, o que a gente está enxergando é que não volta atrás, né? Quer dizer, obviamente esse nível de uso que está hoje, quando as escolas reabrirem, eventualmente vai regredir um tanto. Mas se eu olhar um pouco o que está acontecendo em outros países que estão reabrindo, e são poucos ainda que passaram por uma crise grande e reabriram, já a China, por exemplo, a escola não está funcionando como funcionava antes, mesmo reaberta, né? Ela funciona diferente, tem medidas para não ter tanta aglomeração de alunos,
Então, necessariamente, a escola não vai operar da mesma forma até ter uma vacina, até ter algo que seja uma solução permanente para evitar novas ondas e tudo mais, né? Então, então, esse apoio digital vai continuar sendo necessário para uma escola que opere de maneira mais híbrida, não mais 100% digital, mas ela vai operar de maneira necessariamente muito mais híbrida do que antes, né? E um professor que, por mais que não tenha sido da forma ideal, mais agradável, ele foi obrigado a abraçar o digital, né? Tinha os professores que já abraçavam, tinha os professores que tinham preconceitos justos ou injustos contra isso e resistências, e agora eles tiveram que abraçar, não teve jeito para isso. E muitos se surpreenderam com ver que havia ferramentas que podiam nos ajudar a complementar o papel deles, né? A gente não está fazendo nada aqui que mexe com o papel do professor como central no processo escolar. Mas esse papel evolui, esse papel assume outras coisas. Falando analogia com a medicina, o médico hoje tem muito mais instrumentos do que ele tinha 100 anos atrás, e muito mais exames e muito mais ferramentas diagnósticas para entender o que está acontecendo, e ninguém acha que esse médico é menos médico por causa disso, né? E agora, rapidamente, só para dar tempo, desculpa, Ricardo, de todo mundo falar, porque a gente tem essa coisa do limite do tempo do nosso... Tipo, para a gente não ser eliminado aqui no Big Brother. Flávio e Alexandre, rapidamente, quais as colocações? Eu acho que vai dentro do que o Ricardo estava colocando, né? Tá sem som, os dois estão no mudo. Sem dúvida, o papel do professor continua cada vez mais relevante. Esse momento nos ensinou que tanto professores como alunos e pais estão aprendendo a como aprender nesse novo mundo, né? E é o início dessa jornada de como tecnologia pode ajudar os professores, os alunos e os pais para essa nova forma de aprender, né? Certamente é muito mais gostoso você estar com seus colegas em sala de aula do que estar cada um à distância, mas a tecnologia permitiu um mínimo de aproximação e redução desse distanciamento social das crianças que estão sentindo falta de ver os coleguinhas e aprenderam a ver numa videoconferência. Então, certamente, eu acho que a tecnologia, a plataforma do Google é de graça, acho que vai continuar ajudando muitos professores e alunos, e eu acho que vem de forma positiva. Eu, como economista, eu me preocupo muito com o pós-pandemia por uma outra dimensão, que é uma potencial crise econômica violenta que a gente vai ter e um problema fiscal muito sério que o país terá. E isso vai ser, eu tenho preocupação que isso se transfira de redução ainda maior de serviços que são muito especiais e muito importantes para as famílias mais vulneráveis. Então, em períodos de recessão econômica, são períodos onde abuso e negligência parental tendem a crescer, e isto me preocupa, pois pode ter consequências, uma consequência permanente na formação de capital humano, porque muitas crianças que na ausência da pandemia não sofreriam abuso e negligência podem vir a sofrer não só por causa do confinamento, mas por causa da recessão. Então, para mim, é muito importante que a nossa iniciativa ela comece a ser implementada o mais rapidamente possível, exatamente para prevenir esses resultados mais sérios da pandemia. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Gente, eu queria mais uma vez agradecer, pedir desculpas porque o tempo voa, mas foi muito legal, esclarecedor ter vocês com a gente. E queria fazer um convite para quem está assistindo a gente também para estar de novo amanhã às 11 horas aqui no canal do Rio2C, a live, que a gente vai ter o painel de educação nas telas. É isso, muito obrigada, um beijo para vocês e vamos em frente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.